Eu não tenho como te responder nesse momento, né? Esse assunto ele está entregue à direção, né? Se o atleta voltar, né, quando voltar, a gente vai começar a debater esse assunto. Nesse momento eu não tenho como te responder. Bom, Roger, eu queria a tua análise sobre a vitória, a atuação, o Inter de volta à decisão do Campeonato Gaúcho, né? É importante isso para a instituição. E o que você acredita que vai acontecer agora? São os próximos 2 finais de semana para o Inter voltar a ser campeão gaúcho ou impedir, né, o adversário de ser octa, né? Uma coisa está ligada à outra. Como é que você pretende trabalhar e o que você projeta para essa decisão de campeonato? A gente projeta uma final disputada sempre com todos os elementos, né, de um clássico Grenal na final do estadual, né? Eu já disputei muitos, sei que esse momento ele é diferente. A circunstância de hoje, né, que eu falei para os atletas no vestiário, a gente tem que comemorar, porque afinal de contas são 3 anos que o clube não disputava a final. Nesse momento em que a gente busca reconquistar o cenário regional, a gente acaba um jogo depois de uma disputa de 2 tempos, né, no primeiro jogo com 8 jogadores formados na base. Desse jogo eu tinha 9 relacionados, muitas ausências, né, e que esse tempo, essa semana, vai nos dar a condição de recuperar alguns. Penso que a gente vai ter alguns retornos importantes, né, para encorpar mais o grupo, né. Hoje eu tive que, na retirada do Fernando ali, colocar o Ramon improvisado, né, como um segundo homem de meio, né, em função desses desfalques, mas que prova a força do grupo, a força da base do clube, né, e a coragem do clube em fortalecer o treinador para que eu pudesse ter a condição de utilizar esses meninos todos. Isso é muito importante. Eu acho que isso aí sedimenta e pavimenta, né, uma ideia de que o clube precisa, né, de revelar esses jogadores e com a atmosfera da casa disputando essa decisão, né? Foram 2 tempos distintos, né? Um primeiro tempo que eu acho que a gente teve um pouco abaixo, um gol de penalidade, de bola parada, né, em que às vezes que o adversário nos ofereceu perigo foi que nós erramos uma saída, uma inversão, né, que nós não tivemos uma compactação para poder ter pé na bola com mais agilidade, demos o espaço ao adversário. No segundo tempo, diferente, corrigimos, encurtamos, achamos o time da marcação e estamos de volta à decisão, né? Agora é descansar a cabeça e planejar o primeiro jogo da decisão. Roger, aqui, boa noite. Boa noite. Parabéns pela vitória. Obrigado. Eu vou me permitir fazer 2, porque uma é quase queimar uma pergunta. Gostaria que tu atualizasse a situação de Rafael Borré, Alan Patrick e Wesley, principalmente agora nessas semanas decisivas, aí em cima de 2 clássicos. E também queria que tu falasse sobre Valência, porque se a gente pegar hoje os gols que ele faz, o anímico que ele também puxa para mudar o Internacional no segundo tempo, ele contrasta com o primeiro jogo que tu chega aqui, basicamente no Rosário, que tu tem que tirar ele no intervalo, porque ele estava sendo vaiado. Então, como é que tu te sente hoje, vendo essa reversão de expectativa de um cara que é tão importante, né, em cima de um trabalho que o Inter fez para contratar e tudo mais? Com relação aos retornos, né, a atualização digamos, do departamento médico, que muitos deles já não estão mais no departamento médico, na fisioterapia, já estão na parte de transição, né. O Borré evoluindo bem, né, ele tem uma capacidade de evolução boa, né. O Alain, né, o que determina nesse momento né, mais a sensibilidade do local, né, a recuperação plena do ligamento, né, já está trabalhando também bem. Foi outro que trouxe. O Wesley, né, que já está, ontem eu vi o Wesley já no campo fazendo alguma coisa, né, veio até o mercado já trabalhando com bola, né, e manifestei a minha felicidade de vê-lo novamente no campo. Né, como eu disse anteriormente, teremos, penso eu, algum retorno, né, porque é uma decisão e é importante a gente ter todo mundo à disposição e pronto para
para enfrentar 2 jogos aí difíceis nessa volta, conquistar. Então, o Enner, a gente costuma dizer que a gente não larga a mão de ninguém, né? Por vezes a gente precisa até mesmo retirar o jogador no intervalo como sob forma de preservação, né? Sob forma de preservação do coletivo, sob forma de preservação individual, né? Por vezes insistir colocando o jogador, imaginando que ele vai se recuperar no campo, às vezes surte o efeito contrário, né? Então é importante, agora eu vou permitir que tu recupere o teu jogo a partir, né, do jogo em andamento, recuperar a tua confiança, e às vezes vai ser do treino, né? Do treino, criar atividades para que gradativamente o atleta recupere a sua autoestima da sua capacidade, né? Que nós perdemos, né? Por vezes, né, a gente perde, né? E ver o Valência novamente, né, fazendo os gols da forma como tem as suas virtudes é importante, num momento muito importante, né? O crescimento dele nos dá alternativas consideráveis, né, à frente, que é importante nos momentos decisivos. Roger, até dentro desse processo que você falou dos jogadores lesionados, hoje você teve uma baixa no jogo, que foi o Bruno Henrique, né? Que é o teu camisa 8. Você tinha o Thiago Maia, você já respondeu para o colega que essa situação está nas mãos da diretoria. Como é que fica a situação do Bruno Henrique e se o Bruno Henrique talvez tiver algum tipo de problema, talvez para o jogo da ida ou para o jogo da volta, tu seguirá utilizando o Ronaldo e tu entende que talvez a situação envolvendo o Thiago Maia pode também mexer dentro da diretoria para, de repente, uma conversa com ele, retomando ele, se ele tiver com a cabeça, é claro, aqui no Inter? A tua pergunta desdobra a partir de uma possibilidade, né, do Bruno Henrique estar machucado ou não. Nós vamos ter que esperar. O Bruno relatou no final do jogo que eles, professor, senti pesar, não quis seguir porque imaginei que pudesse ter alguma coisa diferente, né? Então, vamos partir do princípio, né, de que o Bruno Henrique vai estar apto. Daí todas as cascatas de acontecimento depois, ela acaba sendo interrompida, né? Então, não tenho como pensar no Thiago Maia nesse momento, né, porque não está nas mãos do treinador, né, está nas mãos, né, da direção, né, de todo o imbróglio que a gente sabe que está tendo em cima disso, né? Vou pensar nos atletas que estão aqui aptos para me ajudar. Roger, boa noite. E pensando justamente nessa continuação, nessa final de Campeonato Gaúcho, você perdeu 2 jogadores importantes. Um já está no Cruzeiro, que é o Wanderson, e está muito próximo de perder o Thiago Maia. Te preocupa ou te preocupou isso em algum momento, de perder 2 jogadores importantes, não tendo uma reposição ainda dentro do Campeonato Gaúcho? E se a direção conversou com você, pediu a sua opinião também sobre a liberação desses jogadores? Claro, evidentemente que a gente conversa sobre o assunto. Futebol é muito time, né? Por vezes você perde o time de fazer uma operação e ela não acontece mais. Então, agora, como personalidade, né, o problema é que não tem solução, solucionado está. Né? Eu não costumo, né, ficar remoendo, né, as ausências que a gente tem por diferentes motivos, né? Porque, além de tudo, os outros atletas que estão a substituir esses jogadores, né, entendem, por vezes, a reclamação do treinador das ausências como uma insegurança em colocar outros. Eu acredito naqueles que estão aptos, seja com 15, 16, 17, 18, não me interessa, né? Vai jogar, né? Então, para esses momentos, é importante a gente estar sempre olhando, né, para dentro do grupo, né? E o nosso grupo tem mostrado que eu falei para os atletas no final do jogo, né? A gente não ganha só com 11, né? A gente ganha com, hoje, 9 meninos da base entrando, né, sendo escalado, sendo prestigiado, e a gente, depois do primeiro tempo, reverter, né? Isso, para mim, é o mais importante.
Roger, boa noite. Agora, em relação, já pensando no clássico Grenal, do outro lado o rival se reforçou, tem jogadores novos, então se espera um Grenal diferente do que foi na primeira fase. O que já deu para observar do adversário, o que você pôde acompanhar e que mudanças que você espera, de características até, pensando nesses 2 jogos que vêm pela frente? Não tem como pensar nesse momento, né, se eu não tinha outros olhos a não ser para o Caxias, né, que era o nosso adversário, que não podia não existir o confronto do clássico na final pelos 2 lados, né? Então, a partir de agora, a gente já jogou contra, a gente já conhece, como você disse, o adversário se reforçou, né, a estrutura do modelo já está bem posta, né, a gente já entende, né, como é que funciona, né, o modelo do Quinteiro. Agora, com as peças diferentes, ela assume um outro peso, né, uma sensível diferença das características das peças, né, mas a partir de agora a gente debruça sobre nosso adversário, né. Nesse momento, né, eu ainda quero sentir o gostinho ainda de passar mais um ano para disputar uma final de Campeonato Gaúcho, sem me preocupar, né, com isso, fazer um churrasco amanhã e aproveitar. Roger, boa noite. Eu quero falar contigo sobre o poder de reação que o Internacional vem tendo durante esse Campeonato Gaúcho e, na verdade, até desde que tu chegou, desde que o Inter teve aquela arrancada, porque quando o Inter perdeu, tirando talvez o jogo contra o Fortaleza, nos outros 2 jogos o Inter teve poder de reação mesmo depois de sofrer os gols, contra o Flamengo, contra o Botafogo também, e agora no Campeonato Gaúcho isso também está acontecendo. O Internacional ainda não perdeu e em alguns momentos esteve atrás do placar. E hoje, no intervalo, a torcida estava um pouco apreensiva, mas pensando nos últimos anos e não desde que tu assumiu o time. O psicológico hoje do Inter ele é diferente, o mental dos jogadores, desse elenco que está formado, juntamente com o trabalho de D'Alessandro, teu, é diferente das últimas temporadas? Eu não sei, eu não convivi as últimas temporadas, né, para entender como é que funcionava. Eu sei como é que eu projeto, né, o intervalo, né. Claro que eu desci frustrado com o primeiro tempo, né, mas não adiantava eu cagar os caras a grito. Eu preciso de informação, né, informação e entender onde a gente estava pecando, né, e aí sim introduzir também um elemento motivacional no intervalo para que a gente voltasse com uma postura melhor, né. Estava quente para os 2 lados, né, estava úmido a temperatura, o adversário veio com jogadores mais descansados, né, imaginando imprimir mais intensidade, fez um bloco médio, contra-atacou nos nossos erros, né, a gente ofereceu alguns espaços para o adversário, fez um gol de bola parada, né, as informações foram passadas, né, os gols que nós fizemos, e isso eu frisei bem, disse, gente, nós trabalhamos a forma como a gente conseguiria entrar no Caxias. A gente precisa executar, né? E dos gols do segundo tempo, todos eles foram exatamente com a dinâmica que a gente se propôs a fazer, né? Entrar pelos lados, né? Onde, né, se demonstrava um pouco os elos mais frágeis, atacar as profundidades, matar primeiro pau em cruzamento, né? Então, tudo isso a gente trabalhou. Gente, vocês precisam repetir o treino. Né, nada mais é do que, né, a gente treina o jogo para jogar o treino. Né, e quando isso acontece na plenitude, claro que a confiança que gera essa segurança da capacidade de reação. Né, eu ouço muitos atletas falar, a gente só precisa fazer o treino. Faz o treino, confia no processo, né, e faz o treino que as coisas vão sair. Né, então, talvez seja um pouco disso. E também é a minha forma de gerir mais o vestiário, o intervalo, né, de uma forma mais estratégica do que, talvez, muitas vezes, motivacional que outros fazem. Roger, parabéns pela chegada à final, mais uma, né? Você fez uma final contra treinando o Juventude. O Inter está muito bem na estrutura, a gente já conversou sobre isso, principalmente do modelo de jogo, termina com a melhor campanha, invicto, mas foi uma semana difícil. Muito blá 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 de fora do campo. Te preocupa essa questão da arbitragem? Um pênalti hoje que, ao meu ver, talvez, na minha opinião, outro árbitro não teria marcado. Te preocupa muito esse blá 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 dos bastidores? Então, eu me propus não falar mais da arbitragem, né, porque, né, depois tu pode ser penalizado por ela, deixar a direção,
falar a respeito, mas não está legal. Ponto, isso que eu preciso dizer. Com relação a tudo que externamente acontece, a questão não é que isso internamente acesse o vestiário, né? É impossível você blindar o vestiário, mas a gente filtra para que as coisas que acessam o vestiário, né, a gente possa ter o controle, né, e redirecionar essa energia muitas vezes, né? Então, mais do que o acesso e o ambiente externo, é a forma como a gente lida com essa informação toda. Né, a partir de agora a gente vai lidar, né, com o clássico, com a desejo do torcedor de voltar a ganhar o estadual, com toda a questão da arbitragem, né, com tudo isso que envolveu esses jogos semifinais, a gente vai lidar. Né, mas a gente adquire ferramentas, né, para direcionar o atleta no que a gente precisa focar, né, que é o nosso adversário. O restante a nossa direção lida, e está lidando bem. Roger, aqui, tudo bem? Dos últimos 4 gauchões, tu disputou 3. E nesses 3 tu chegou na final por 3 times diferentes. 22 pelo Grêmio, 24 pelo Juventude, 23 tu não trabalhou e 25 agora pelo Inter. Eu queria saber o que é essa tua terceira final consecutiva, não contando o ano de 2023 que tu não estava trabalhando. O que ela tem de diferente para ti? O que essa final pelo Inter tem de diferente para ti em relação às outras 2? E que vantagem isso te dá contra o Quinteiros em um duelo que também vai acontecer na Casa Mata? Que vantagem o Roger tem por, das últimas 3 edições de gauchão que disputou, ter chegado na final? Sim, quando eu respondi uma das respostas dos teus colegas, eu falei que eu já vivi muitos clássicos, né? Mas minha estreia em clássico Grenal pelo Line Internacional aconteceu ano passado. Foi bastante diferente. Né? E agora, novamente, né? Eu já disputei clássicos finais, né, contra o Internacional, mas agora vai ser a minha estreia. Né? Então não tem como não ser diferente, não tem como bater diferente, né? Não tem como sentir diferente. Né? É uma semana que a gente busca controlar as emoções, né, canalizar, né, para que nada possa atrapalhar nesse momento. Né? Eu me sinto bastante ansioso para me deparar com esse momento, né, que para mim é um momento muito importante da minha carreira como treinador de futebol. Né? Me sinto feliz, né, desses 4 anos anteriores estar participando de 3 finais por times diferentes. Né? Acho que isso mostra alguma coisa e penso que é alguma coisa boa. Como eu disse, eu joguei uma vez contra ele, né, no clássico, conheço a sua estrutura, né, mas cada clássico tem a sua história, né? Cada clássico vai acumulando elementos, né? Agora nessa semifinal já acumulou outros elementos que vão certamente estar dentro do jogo da final, né? Vamos aguardar para ver.